Filosofia da Caixa Preta, tem posição de destaque no livro Pós-História, 20 Instantâneos e um Modo de Usar, que foi produzido quase simultaneamente com a obra mais conhecida e reverenciada de Flusser. Termos como aparelho, programas, funcionário, como aquele que não trabalha, mas funciona, no sentido de fazer o aparelho funcionar, são imprescindíveis na caracterização da situação pós-histórica, e até mesmo a possibilidade de o fotógrafo reprogramar o aparelho remete à posição atribuída por Flusser ao artista, enquanto aquele que introduz informações novas na sociedade, saturada de estímulos sensoriais, evitando, assim, que ela pereça num caos entrópico. Situação que põe em xeque o predomínio dos aparelhos e dos programas que transformam as pessoas em funcionários, anunciando que a pós-história possa ser não apenas o fim das promessas do futuro, mas um período de novas oportunidades para a espécie Homo sapiens. Nesse sentido, a atenção alegoricamente voltada ao Vampiroteutes infernalis, animal biologicamente pré-histórico, existencial e esteticamente pós-histórico, desafia a humanidade a refletir sobre o seu próprio destino e sobre as chances de realização de seu conceito. Flusser talvez dissesse seu programa. Muito obrigado. É uma questão interessante, né? Porque eu até procurei ressaltar no meu texto, quer dizer, o altíssimo grau de identificação que Flusser demonstrou, né, com o Vampiroteutes, a ponto de dizer, né, de contrabandear, né, no meio do seu texto, né, nós os Vampiroteutes, né? E é muito interessante porque ele está falando, como eu disse, né, quer dizer, até certo ponto de um princípio hermenêutico, né, que seria alguma coisa como a fusão de horizontes, de Gadamer, alguma coisa assim, né? E ele, num determinado momento, porque a fusão de horizontes de Gadamer não implica em identificação, pelo menos não implica totalmente em identificação. Num determinado momento é como se ele curto-circuitasse esse próprio princípio hermenêutico da passagem de um mundo a outro para apresentar uma pura e simples identificação, né, com o bicho, né? E é muito interessante que esse trechinho que não tem, pelo menos formulado desse modo, né, mais com uma narrativa mais forte, não tem na edição alemã e que tem no manuscrito em português, desse namoro, né? Aliás, quando o José Castelo ontem estava falando da Clarice Lispector olhando para uma vitrine vazia, eu lembrei um pouco do Flusser olhando para o aquário em que do outro lado se encontrava o Vampiroteutes, né? Porque foi uma situação assim de um certo êxtase, né? Que, quem sabe, talvez teria gerado a produção dessa obra totalmente inusitada, né? Que é ao mesmo tempo ficção, antropologia filosófica e com certos temperos gnoseológicos e, enfim, né? Mas eu acho que certamente isso eu acho que é muito evidente, quer dizer, e outra coisa, esse elemento que eu procurei introduzir também, quer dizer, quando Flusser viu o Vampiroteutes no aquário, em Banir, ele teve essa reação forte, tal, provavelmente terá tido essa reação forte como ele sinaliza, né? Mas eu procurei mostrar que 20 anos antes ele já estava preocupado com o que diria um octópode perante um embrião, por exemplo, humano, né? A afirmação da superioridade, né? Esse texto é fantástico, né? Que se chama Um Mundo Fabuloso, né? E ele acaba sendo uma espécie de chave, porque o Flusser retoma argumentos desse texto, que é um texto de poucas páginas, é um texto que foi publicado num jornal, como uma espécie de crônica, né? Ele retoma esse texto para construir essa fábula mais estendida, que, apesar de não ser muito longa, tem alguma coisa de monumentalidade, por assim dizer, né? Pois certamente existe um lado do Flusser que é um pouco menos tematizado, que é o Flusser hegeliano. Todo mundo que já leu
um bocado de Flusser, já percebeu o tanto, como ele é siderado, por exemplo, por aquela parte da fenomenologia do espírito, né? Que é o corolário, né, da dialética do senhor e do escravo, né, que é chamada de consciência infeliz, né? Então, quer dizer, ou eu perco o mundo, ou eu me perco no mundo, alguma coisa assim. E essa formulação, né, essa leitura que o Flusser faz da consciência infeliz de Hegel aparece muito, está espalhada praticamente pela obra do Flusser inteirinha, não é? E naturalmente isso faz, até aqui no Vampiroteutes também, a gente percebe como que a concepção de história que o Flusser tem, ela é muito tributária da concepção de história do Hegel também, né? Essa ideia do embate com os objetos, né, da história humana ser construída a partir do embate com os objetos, é o que possibilita ele fazer essa contrapartida, né, entre o Homo sapiens e o Vampiroteutes Infernalis, né? O Vampiroteutes, ele não precisa de objetos porque ele tem, quer dizer, onde aquele ponto que a humanidade demorou milênios para chegar, ele tem já embutido na sua própria natureza corpórea, né? E por isso que eu acho que ele é uma grande alegoria, né? No sentido beneminiano mesmo da pós-história, né? Mas a história é muito isso, né? Esse embate da espécie Homo sapiens com os objetos, no sentido de garantir sua sobrevivência, de garantir a reprodução da sua espécie também, né? Enfim, de se ver com a morte, né? Com a possibilidade, quer dizer, nós enquanto indivíduos sabemos, cada um de nós sabemos que vamos morrer, não é? E no entanto, nós gostaríamos de sobreviver enquanto espécie, e há de fato possibilidade de que nós sobrevivamos enquanto espécie, desde que a gente preste atenção em determinadas questões básicas, não é? Em relação à nossa própria espécie, em relação ao meio ambiente, em relação a uma série de coisas, né? Então eu acho que, enfim, eu acho que o conceito de história do Flusser não iria muito além disso que eu falei, resumindo muito e simplificando, né? Agora, o que é interessante observar é que toda vez que eu percebo, eu leio, assim, se eu estiver errado me corrijam, quando o Flusser fala da pós-história, ele sempre fala de um ponto de vista de uma vivência ainda histórica, em que a pós-história se apresenta no horizonte, não é? Como uma possibilidade, não é? Quer dizer, nós estamos diante de um horizonte pós-histórico, mas provavelmente nós, e nisso aquela distinção que ele faz, por exemplo, na fenomenologia do brasileiro, entre as sociedades históricas, por exemplo, do hemisfério norte, e as não históricas do hemisfério sul, asiáticas, etc., por exemplo, essa distinção às vezes ela não funciona muito bem, porque nas próprias sociedades que ele consideraria pós-históricas, por exemplo, pós-industriais, né, do hemisfério norte, existe permanentemente essa coexistência da pós-história com a própria história, eventualmente com a pré-história, né? Eu acho que o nosso horizonte está muito assim, né? O nosso horizonte histórico, ele é ao mesmo tempo pré-histórico, histórico e pós-histórico. Na verdade, o que ele tem de pré-histórico é literal, né? Porque a biologia marinha o classifica como um fóssil vivo, no sentido de que ele é um animal pré-histórico que tem uma existência, enfim, quase comprovada pelo que eu pude levantar assim rapidamente, de muitos milhares de anos, né? Dezenas de milhares de anos, talvez muito mais, centenas de milhares de anos. Então ele é um animal realmente pré-histórico, que sobreviveu. Ele vive em águas muito, muito profundas, né? Aliás, quem quiser saber um pouquinho sobre, ver um pouco, né, o Vampiroteutes num videozinho, tem no YouTube, é só colocar Vampiroteutes Infernalis, que é um videozinho fantástico, né, que tem uma parte de animação que reproduz um pouco essas funções todas que o Flusser descreve sobre o bicho, né? Então ele realmente é estudado com muita curiosidade pela biologia marinha, exatamente como esse fóssil vivo, né? Quer dizer, como um animal que existe
pelo fato dele viver em águas muito profundas, etc., onde a maioria dos animais, inclusive marinhos, mal conseguem chegar, né? Ele é uma espécie muito antiga, que não teve problemas digamos, de sobrevivência, de ter a espécie aniquilada por predadores mais fortes, por exemplo, como muitas espécies pereceram, né? Então, de fato, quer dizer, no caso da pré-história, nós temos quer dizer, nem precisa ser alegórico o sentido, é quase literal mesmo, né?